Quando nós falamos de inteligência emocional, inteligência espiritual, é muito importante que saibamos que inteligência é muito mais do que ter um equilíbrio emocional. A inteligência emocional é a habilidade de descobrir princípios, descobrir por que eu estou passando por esta terra. Eu fiz alguns posts agora há pouco e um carrossel, na verdade, com algumas perguntas. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas pessoas trabalham em um emprego que não gostam, estão fazendo a vida passar de forma rasa, sem propósito, e vão levando a vida como se a vida fosse algo descartável. Isso é falta de inteligência emocional. E alguns pontos que eu mencionei é justamente para ativar o seu destino. E o que é uma ativação de destino? É justamente você entender o porquê você está passando por este cosmos ou por essa terra. Eu comentei que a pior tragédia da vida não é a morte, mas a pior tragédia na vida do ser humano é viver uma vida sem propósito, sem saber o porquê se está passando por esta terra. E existem centenas e milhares de pessoas que estão, infelizmente, vivendo desta forma, lamentavelmente. E essas 5 perguntas que eu fiz, elas podem mudar o seu destino. Elas podem mudar a sua vida. Mas, como eu falei alguns dias em um dos meus stories, eu não busco resposta rápida. Até porque se você responder de forma rápida e superficial, significa que você não entendeu nada. Portanto, é muito importante que você faça essa seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quem sou eu? Esse quem sou eu está muito ligado à sua identidade, à sua origem, de quem de fato você realmente é. Então as pessoas seguem a moda, as pessoas imitam o que está na moda, as pessoas vivem o tempo todo buscando nas outras pessoas preencher o vazio que está dentro delas. Isso é o quê? Falta de identidade. Então a primeira pergunta-chave que você precisa anotar, que você precisa pensar, que você precisa trabalhar, escavar profundamente para que você encontre a resposta é: quem é você? Por que você está passando por este cosmos? A segunda pergunta que eu fiz: de onde você vem? São perguntas que aparentemente parecem serem fáceis de serem respondidas, mas venhamos e convenhamos, não são. E essa pergunta está ligada a uma fonte, a uma origem. É muito importante você entender de onde você veio. Porque quando você faz essas perguntas, você vai encontrando respostas. E olha que os cientistas, eles estão tentando responder essas perguntas há milhares de anos, há mais de 6 milhões de anos. Então os estudiosos em algum momento disseram que o homem veio do macaco, que por sua vez veio do macaco, mas veio de uma ameba, que por sua vez veio da água, e enfim, tentando encontrar respostas em coisas que não vão encontrar. Por isso essa pergunta ela é muito interessante. É uma pergunta chave para que você possa literalmente destravar o seu destino. Porque o destino é diferente do propósito. A terceira pergunta que eu fiz foi: por que você está aqui? Aqui nessa terra? Essa pergunta tem a ver com o quê? Com o propósito. Qual é o objetivo da minha vida? Então, propósito, algumas pessoas mistificam e acham que é uma palavra difícil, mas não é. Então, por exemplo, a roda de um carro foi desenhada com um propósito. E qual foi o propósito que o engenheiro estudou e criou a roda do carro? Justamente para fazer o veículo se locomover de forma rápida. Propósito.
Um microfone, para que ele foi criado? Para potencializar a voz das pessoas. Propósito. Então, cada coisa tem um propósito. Por que o óculos foi criado? Com um propósito. Potencializar o quê? A visão. Então, você precisa entender o seu propósito. Não tente ser uma cópia preta e branca de outras pessoas. É importante você entender isso. Por que estou aqui? Por que vim por essa terra? A quarta pergunta que eu fiz, o que posso fazer nessa terra? Tem a ver com habilidade, tem a ver com capacidade, com autodesenvolvimento. E você precisa trabalhar com isso. Porque a pior tragédia, como eu disse, é você passar uma vida toda aqui, 70, 80 anos, e não saber o porquê veio. É triste, isso é lamentável. E confesso que existem centenas e milhões de pessoas dessa forma, que não se descobriram ainda, que não desenvolveram a habilidade, a gestão, a inteligência emocional. Repito, inteligência emocional é muito mais do que ter equilíbrio, não explodir, não gritar, não é isso. É só o começo. Mas a inteligência emocional tem tudo a ver com você destravar, descobrir o seu potencial, ativar o seu destino aqui na Terra. E a última pergunta que eu fiz foi, para onde estou indo? Tem a ver com destino. Então o propósito é para você desenvolver aquilo que você foi criado para fazer. Mas o propósito não é o final. O destino, sim, é você chegar no ponto onde você deverá chegar como indivíduo, como ser humano, como trabalhador. É a autorrealização. Mas esta autorrealização, quando falamos de destino, está muito mais ligada também à inteligência espiritual. Olha só o que o sábio Salomão, um dos homens mais sábios e mais ricos da terra, diz lá em Provérbios 19, versículo 21. O homem mais rico que já passou por essa terra, ele diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do eterno. Uau! Significa que antes de você nascer, o Criador já desenhou o seu propósito. Cabe a você encontrar isso através da espiritualidade, da inteligência espiritual e, consequentemente, também da inteligência emocional. Fazendo essas perguntas. Se você não anotou, tem um carrossel que eu acabei de postar com essas 5 perguntas e com algumas poucas explicações que vão te dar um grande norte, que vão te dar uma grande sacada para que você possa literalmente destravar o seu destino. Isso é muito importante. Você foi dotado de capacidades, você foi dotado de inteligência sobrenatural. Dentro de você existe a capacidade de você criar coisas. O eterno Deus os criou e nós possuímos mais de 80 bilhões de neurotransmissores aqui. O nosso cérebro pesa mais ou menos 1,4 kg, 1,350 kg, vamos pôr 1,450 kg no máximo. E cabe na palma de uma mão. É uma massa, se você olhar assim, uma massa que parece uma gelatina, até assusta. Mas dentro do nosso cérebro existem, como eu disse, mais de 80 bilhões de neurotransmissores. Mais neurotransmissores do que estrelas da galáxia. E você precisa ativar isso. E você precisa se autodescobrir. Você precisa trabalhar com este autoconhecimento, ativando a gestão das emoções, ativando a inteligência espiritual, para que você cumpra o propósito pelo qual o eterno Deus te criou e te colocou aqui nesta terra. Te espero no próximo vídeo. Não te esqueça de compartilhar, comentar, clique, nos siga nas nossas redes sociais.
O meu Instagram é Abel Rodrigues Oficial. O meu YouTube é Abel Rodrigues. Curta, comente e compartilhe, porque com certeza você também estará transbordando na vida de outras pessoas. Até a próxima!